Você sabe quais são os seus direitos no que diz respeito à sua saúde? Vamos saber quais são os nossos direitos como cidadãos para quem depende da saúde, da rede pública, privada, com o advogado sanitarista e assessor jurídico da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo, Tiago Farina Matos. Bom dia, Tiago. Obrigado pelo seu tempo, por falar com a gente. Bom dia, Wilker. Bom dia, Marina. É um prazer estar aqui com vocês. Queria que você começasse explicando para a gente. É, então, direito de todo cidadão ter acesso a uma saúde de qualidade? Sem dúvida, sem dúvida. O Brasil optou por ter um sistema público de saúde que atende todas as pessoas de forma igualitária. É claro que, às vezes, a gente vê muitas falhas no sistema. É um sistema complexo, talvez o único sistema no mundo com um país de mais de 100 milhões de habitantes que optou por oferecer um serviço público gratuito para a população. A gente tem algumas ilhas de absoluta excelência, como transplantes, como vacinação, que o Brasil é realmente modelo para o mundo, inclusive oferecimento de medicamentos, como programa de HIV/AIDS. Então a gente tem realmente um sistema bastante complexo e referência em muitos aspectos para o mundo inteiro. Obviamente que por ser um sistema complexo, você acaba tendo que também ter um olhar mais fragmentado quando a gente fala em direitos também, Então, a gente tem aí uma série de direitos relacionados à cobertura assistencial e, em paralelo, a gente tem também um sistema privado, que é a famosa saúde suplementar. E a saúde suplementar ela alcança aí aproximadamente 20 a 25% da população. Em alguns estados, em alguns municípios, você chega a ter um número de pessoas cobertas por plano de saúde que ultrapassam 40%. Em outros estados, em outros municípios, você tem aí uma quantidade bem menor, às vezes 6%, 7% apenas da população utilizam plano de saúde. Então a gente tem que também ter um olhar bastante regionalizado quando a gente fala em direitos, em acesso, mas a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Certo, vamos falar sim. Tiago, eu queria que você falasse pra gente quem tem realmente o direito ao SUS e aos atendimentos pelo SUS. Perfeito, ótima pergunta, Marina, porque muita gente acha que só pessoas que não têm condições financeiras têm acesso ao SUS e muita gente também acha que o SUS é um favor. E SUS não é um favor para ninguém, SUS é um direito que todos têm e toda a população tem direito de acessar o SUS, inclusive aquelas pessoas que possuem plano de saúde. Você vê, por exemplo, o sistema de vacinação, mesmo quem tem plano de saúde, não tem cobertura de vacinação no plano. Tem que usar o SUS. Transplante, exceto o transplante de córnea, de rim, de medula óssea, que são cobertos pelo plano de saúde, todo o restante dos transplantes são feitos exclusivamente pelo SUS. Então, acho que esse é o primeiro ponto que vale a gente destacar, é que todas as pessoas, independentemente da classe social, independentemente do problema que tenha, têm direito de acessar o Sistema Único de Saúde. Tiago, e quando uma pessoa precisa de um determinado tratamento e não consegue? O que esse paciente deve fazer para assegurar esse atendimento, esse tratamento em tempo hábil? Bom, a gente tem algumas... O SUS ele tem um funcionamento que pelo menos deveria, se bem organizado, ajudar o paciente a navegar bem dentro do seu sistema. Então, o paciente que está com algum problema, ele deveria entrar numa unidade básica de saúde. Essa unidade básica de saúde deveria estar preparada para atender casos, principalmente casos mais básicos, que representam 80% dos problemas de saúde da população. E se aquela situação for um pouco mais complexa, que exija um tratamento diferenciado, um cuidado diferenciado, aquele posto deveria referenciar o paciente, encaminhar o paciente para um centro de maior complexidade. E, eventualmente, se o paciente precisar de algum tipo de tratamento, uma cirurgia, vamos pegar pacientes oncológicos que precisam fazer, muitas vezes, tratamentos mais complexos, como quimioterapia, radioterapia, eles deveriam ser encaminhados para um centro habilitado para esse nível de complexidade e, dentro desse centro, o próprio sistema deveria facilitar ao máximo o acesso do paciente a esses cuidados. Então, deveria agendar com rapidez a cirurgia, deveria agendar com rapidez a radioterapia. Se for para tomar algum medicamento, até de uso domiciliar, deveria encaminhar o paciente para o local onde ele vai retirar estes tratamentos. E muitas vezes, infelizmente, a gente tem alguns ruídos dentro desse fluxo. E aí, o que o paciente deve fazer para ser bastante prático?
eu sempre recomendo que ele tente resolver pelas vias administrativas, né? Entre em contato com a ouvidoria do hospital, entre em contato com a ouvidoria da Secretaria de Saúde. Isso tudo a gente tem aí nos sites, a gente tem alguns telefones também bastante divulgados aí por esses locais. E se eventualmente não houver tempo, aí essa pessoa deve procurar talvez uma defensoria pública para ajudá-los a resolver esse problema. Sempre tentando resolver de forma administrativa, né? Para evitar, assim, porque a ação judicial acaba sendo algo muito, muito complexo e às vezes muito traumático também, não só para o sistema, mas para a pessoa, né? E via de regra, Wilker e Marina, eu acho que às vezes acontecem falhas porque os próprios gestores não identificaram que existe uma falha ali naquele serviço. Então, esse tipo de reclamação, ele é importante porque ele ajuda a resolver não só o problema da pessoa, mas ele ajuda a identificar falhas sistêmicas que podem ajudar a resolver o problema de outras pessoas que no futuro vão passar por aquela mesma situação. Tiago, é uma realidade as pessoas, por exemplo, procurarem esse tratamento e não conseguirem desistir realmente, né? Às vezes reclama, mas não reclama da forma correta, como você disse, né? Pelas vias aí autorizadas, né? As competentes para resolver o problema. Isso acontece bastante? Olha, Marina, a gente... Claro que quando o problema existe, ele acaba recebendo muito mais atenção, né? Da mídia, atenção, holofotes mesmo. Eu diria para você que não é a regra é a pessoa ter acesso, a regra é o sistema funcionar. Mas existem sim situações, pelo sistema ser muito complexo mesmo, imagina, a gente está falando de um país aí com mais de 200 milhões de habitantes, com uma quantidade imensa de postos de saúde. Então é normal que existam alguns problemas na sua gestão, na sua operacionalização. Eu acho que não dá para dizer que é a regra, me parece ser absolutamente a exceção. Mas quando a pessoa está passando por aquilo, não importa aquela exceção, o problema está ali e ela precisa resolver, né? E eu acho que o sistema também tem que ter a capacidade de entender que o problema de uma pessoa é o problema do sistema. E ele tem que aproveitar aquela situação para melhorar cada vez mais o sistema. Por isso que, como você destacou, a importância da gente fazer as reclamações pelas instâncias corretas, né? Que é justamente para que aquela solução não seja só para você. Seja para você, mas seja para todas as outras pessoas que estiverem ali necessitando de cuidados à saúde. Tiago, em alguns casos, em alguns determinados tipos de doenças, existe um tratamento ali que é exclusivo, que a pessoa precisa seguir um outro procedimento? Por exemplo, no caso do câncer, existem tratamentos e procedimentos, protocolos diferentes a serem seguidos ou não? Olha, ótima pergunta. Podia ficar horas aqui conversando com vocês sobre isso. No caso da oncologia, que eu acho que você trouxe muito bem, acho que é um exemplo muito clássico para a gente tratar. Você tem hoje no Brasil um modelo que a gente chama de incorporação de tecnologias em saúde. Quando a gente fala de tecnologias em saúde, a gente está falando de tudo o que é relacionado à assistência do paciente. Cirurgia, exames, medicamentos, tudo isso é considerado tecnologia em saúde. E o SUS, ele tem hoje uma forma de incorporar tecnologia para criar uma espécie de lista do que o SUS deve cobrir ou não deve cobrir, que tem um departamento no Ministério da Saúde que cuida disso. Né? E esse departamento é que vai fazer uma análise para saber se aquela tecnologia, dentro de tudo que existe, possível de ser utilizado no país, comercializado no país, ele vai fazer uma análise daquilo que é mais efetivo. Vamos imaginar que você tem 10 medicamentos para uma determinada doença, mas você tem, de repente, 1 ou 2 que são muito bons, tão bons quanto os outros, mas muito mais baratos. Então, assim, é recomendável que você incorpore no SUS aquilo que é melhor e mais barato, porque é o sistema público, a gente está usando dinheiro público. Então, isso é muito importante para a sustentabilidade do sistema. Na oncologia, você tem esse modelo também, você tem incorporações de tecnologias, de tratamentos novos para o câncer acontecendo, não digo diariamente, mas com bastante frequência, só que ainda você tem alguns modelos legais que fazem com que, por exemplo, cada hospital recebe um valor e dentro desse valor
ele tem que cuidar da saúde da pessoa. E às vezes você incorpora uma tecnologia que o custo é muito maior do que aquele valor, e os hospitais, muitos deles filantrópicos inclusive, não conseguem adquirir o medicamento com aquele valor que recebe dos órgãos do SUS, Ministério da Saúde, secretarias, etc. e tal. E aí o que ele tem que fazer? Ele tem que buscar um protocolo que caiba naquele valor. E infelizmente esse é um ponto que precisa ser enfrentado pelos nossos administradores. Você tem alguns hospitais que conseguem captar recurso com fontes particulares, etc., que conseguem oferecer tratamentos melhores do que outros, né? Isso é uma desigualdade, a gente não pode admitir que continue havendo essa desigualdade. Então, por isso que é muito importante que os próprios pacientes também conversem com seus médicos, e se empoderem, conheçam aí os seus direitos, para poder identificar quando ele não está tendo acesso a algo que deveria estar tendo, porque faz parte do próprio sistema de saúde. Então, acho que esse é um ponto fundamental, as pessoas conhecerem o sistema, conhecerem quais são os seus direitos e saberem identificar aonde que ela não está recebendo aquilo que deveria receber. Certo. Tiago, agora a gente está vivendo um período aí difícil, né, de pandemia já há mais de um ano. Quais são os principais direitos aí dos brasileiros em relação ao SUS para atendimento relacionado à Covid-19? Tanto questão das pessoas já contaminadas, questão de testagem, quais são os direitos em relação à pandemia? Olha, os direitos, Marina, relacionados à pandemia, eles são os direitos gerais que a pessoa tem, né, no uso do SUS. Então, ela tem o direito de acessar uma unidade de saúde. Essa unidade vai ter que seguir protocolos do próprio SUS. A gente está até agora numa consulta pública para definir qual vai ser o protocolo de atendimento para casos de Covid, né, que é justamente esse órgão que eu falei para vocês, que estabelece a lista do que deve ser coberto e o que não deve ser coberto, e em que casos deve ser coberto. Então, esse órgão que vai definir, ainda isso está pendente de uma avaliação oficial, quando que é o caso de você testar, quando que é o caso de você oferecer um tratamento e qual o tratamento adequado. Então, as pessoas que entrarem no sistema, elas obrigatoriamente vão ter que ter o cuidado, o direito ao cuidado integral elas vão ter que ter. Agora, qual que é aquele procedimento que elas vão utilizar? Isso tem que estar dentro de um protocolo, que é o que está sendo aprovado agora. A gente vê muito na mídia, né? Como o senhor mencionou, a gente acaba valorizando mais os casos ali em que o sistema não funciona corretamente, não funciona como deveria. A gente sempre vê na mídia pessoas reclamando que precisam especialmente daqueles medicamentos de alto custo. E elas não conseguem, algumas precisam entrar na justiça. Eu queria que o senhor explicasse o procedimento para que o paciente tenha acesso a esses medicamentos que muitas vezes custam aí milhares de reais e, claro, né, a maioria da população do nosso país não tem dinheiro para comprar. Esse acaba sendo um dos problemas mais complexos de serem resolvidos, inclusive, né? Eu resgato até um pouco do que eu falei, que o SUS tem uma lista, basicamente, né, falando de forma mais simplificada, tem uma lista do que deve ser coberto e o que não deve ser coberto. E essa lista não necessariamente é aceita pela população, né? É a lista mais perfeita do mundo. E aí há problemas, sobretudo, quando existe uma necessidade clínica e uma prescrição médica para um determinado tratamento, e esse tratamento não está nas listas do SUS. E aí o que a pessoa faz quando ela acaba tendo uma receita na mão, e aquela receita, quando ela chega num lugar para receber aquele tratamento que foi prescrito, ela acaba não tendo acesso. Aquilo funciona como uma espécie de cheque sem fundo. Quando você tem um cheque e chega no banco para fazer o depósito e não tem valor, você fica sem saber o que fazer. Na verdade, você acaba tendo até que judicializar muitas vezes para poder receber aquele valor. E com a saúde acontece basicamente a mesma coisa, né? Muitas pessoas acabam tendo que judicializar para ter acesso àquilo. É uma questão, como eu falei, bastante complexa, porque nem tudo que é prescrito é o que de fato, dentro de uma análise, é o mais efetivo para aquele tratamento. Por isso que o sistema deveria ter uma lista, mas uma lista confiável. Agora, quando você começa a ter uma lista que faltam coisas que também são importantes, você gera uma desconfiança geral na população, e aí acaba tendo aí uma série de problemas. Então, acho que assim, ponto fundamental, a pessoa pode, obviamente, reclamar, como eu falei, fazer as reclamações nas vias administrativas, e no limite, se aquilo não funcionar, e ela entender que aquilo foi uma violação de direito, ela pode também procurar as vias judiciais,
mas eu acho que assim, nós enquanto entidades representativas, eu acho que também o papel da imprensa, a gente tem que forçar as autoridades a criarem uma solução que seja definitiva, que não seja uma solução só para uma pessoa, mas que seja uma solução sistêmica, para aquela pessoa, quando ela está doente, ela não ter que gastar energia indo atrás de um tratamento, ela tem que usar toda a energia dela para curar, para se curar, para cuidar da sua saúde. E é isso que eu acho que a gente tem que fazer, essa é a nossa responsabilidade. Principalmente porque quem está doente não pode esperar, né, na maioria das vezes. Tiago, em relação aos pacientes que têm plano de saúde, mesmo assim, essas pessoas sofrem também com o desrespeito em relação aos benefícios? Também sofrem. Eu acredito na saúde suplementar, hoje você tem algumas medidas regulatórias que facilitam até mesmo a reclamação. Por exemplo, a ANS, que é o órgão que regula e cria todas as regras desse setor da saúde suplementar, setor de plano de saúde, ela estabelece, por exemplo, prazos máximos para atendimento. Esse foi uma grande conquista legal da sociedade. Então, hoje o prazo máximo para um atendimento, uma cirurgia eletiva, é de 21 dias. A partir do momento que você solicitou, que o médico prescreveu, você solicitou para a operadora, ela não pode demorar mais de 21 dias para garantir aquele cuidado. E se, eventualmente, ela não cumpre com aquele dever, a população tem um canal da ANS para reclamações, e se aquela reclamação não for atendida pela operadora, ela pode entrar numa lista negra, eu chamo assim é uma lista, na verdade, de reclamações, em que ela entra numa situação que ela fica sem poder comercializar planos de saúde por até 3 meses. É como se fosse uma penalidade. Olha, você não atendeu bem a sua população, os seus beneficiários, a sua atual carteira de clientes, então você não tem mais condições de ter outros clientes. Primeiro, mostre que você consegue atender adequadamente os que você já tem, e depois a gente libera vocês a comercializarem novos planos. É óbvio que as operadoras ficam muito preocupadas, porque é onde elas capitalizam, né, vendendo plano de saúde. Então, se elas ficam ali nessa lista impossibilitada de comercializar, isso tem um prejuízo financeiro muito grande para elas. Então, elas criaram até departamentos internos para resolver esses problemas. Então, esse é um canal muito importante. É claro que você tem outros problemas. Também existe uma lista de cobertura obrigatória na saúde suplementar, que é um outro ponto que a sociedade tem que começar a discutir, se pessoas do SUS e pessoas da saúde suplementar vão ter que ter direito a cuidados, a tratamentos diferenciados, né? Você vai talvez estar criando aí duas castas sanitárias, né? De pessoas que têm plano de saúde e têm uma expectativa de vida, uma possibilidade, um prognóstico maior do que aquelas pessoas que estão no SUS. Acho que ali você talvez possa ter hotelarias diferenciadas, mas expectativas no seu prognóstico, acho que isso é uma questão que a gente ainda vai ter que estressar muito, porque me parece algo que a sociedade não pode admitir, esse apartheid sanitário. E o senhor tem observado uma postura mais proativa dos pacientes ali na busca pelos seus direitos, seja na rede privada ou na rede pública? Sim, Wilker, a gente tem visto cada vez mais as pessoas, eu acho que a pandemia também trouxe um pouco mais esse olhar para os direitos da saúde, né? Eu acho que ela também acabou tendo um pouco deixando um pouco desse legado das pessoas compreenderem um pouco mais dos seus direitos. É óbvio que ainda isso não vai se resolver tão rapidamente, né? Se você for olhar, por exemplo, o número de pessoas que conseguem judicialmente acesso a tratamentos que foram eventualmente negados, seja justamente ou injustamente, a maioria das pessoas que entram com ações judiciais são pessoas de alto poder aquisitivo, né? E aí, é claro que você não tem que tirar o direito dessas pessoas, mas você tem que olhar que até mesmo o acesso à justiça, ele acaba você tendo uma grande desigualdade. Você tem que, inclusive, educar a população de como é que ela tem acesso aos órgãos de reclamação, acesso aos órgãos que vão ajudá-la aí a realmente fazer os seus direitos serem efetivados, né? Então, acho que é um caminho que a gente ainda está percorrendo, e o papel da imprensa é fundamental, né, para realmente divulgar essas informações e educar a sociedade do ponto de vista sanitário, né, de realmente entendimento, aí, educação sanitária.
Certo. E, Tiago, você acha que naqueles casos, né, em que infelizmente a pessoa ali procurou por um tratamento, não conseguiu, seja pelo SUS ou pelo plano de saúde, infelizmente teve aí o pior, né, que de repente perdeu um ente querido por conta dessa demora, né, por conta dessa negativa, ela deve, e esse é o caminho, ela tem que assim entrar com uma ação judicial até para pedir aí uma indenização. A gente, claro, sabe que não vai aí substituir essa perda nunca, né? Mas você acha que se deixar por ali, né? Deixa para lá. Esse deixa para lá pode deixar essa bola de neve cada vez maior? Eu acho que tem que ser visto caso a caso, né? Às vezes a gente tem alguma situação que não... O resultado é aquele que não nos agrada. Mas não necessariamente o fato do resultado não nos agradar significa que foi um erro, ou que foi uma negligência, ou que foi uma imperícia, né? Eu acho que a gente tem que realmente só tomar cuidado para não... ir muito no momento de grande emoção e tomar uma decisão eventualmente precipitada. Acho que tem que ser avaliado. O paciente tem direito, por exemplo, Marina, que é algo que poucos conhecem, de ter acesso ao seu prontuário. O prontuário é do paciente, embora a gente chame de prontuário médico, é prontuário do paciente. Né? Quando eu falo prontuário, estou falando de todas as anotações que são feitas, os exames, enfim, tudo que faz parte ali do histórico do paciente dentro de uma instituição é o seu prontuário. Ele deveria pedir cópia desse prontuário, de repente buscar algum especialista que analise aquilo para saber se houve, de fato, algum tipo de negligência, imprudência, imperícia por parte dos médicos, da instituição, porque na grande maioria das vezes a gente percebe que não é isso que acontece, é simplesmente um resultado imponderável que eventualmente não agradou, não é o que todo mundo esperava, né? Mas tem que tomar só muito cuidado para não entrar em aventuras jurídicas, porque tem estudos que mostram que grande parte dessas ações judiciais de erros, de supostos erros médicos, né? Esse termo que é comumente utilizado, são julgadas improcedentes. Então a pessoa também tem que tomar cuidado para não se frustrar dentro dessa linha. Claro que quando há um erro, quando há algum vício, eu acho que ela tem sim todo o direito e deve buscar reparações para isso. Só que só tomar cuidado para não entrar realmente em aventuras, porque ela vai também encontrar muita gente aí que não tá, né, que acha que aquilo é uma solução fácil, e não existe soluções fáceis para problemas complexos. Então só tomar esse cuidado para a pessoa não se frustrar. Tá certo, essa judicialização ela é negativa, né? Acho que muitos problemas poderiam ser resolvidos e evitados se a pessoa tivesse acesso à informação. Então quem está em casa tem alguma dúvida, especialmente, né, as pessoas do SUS, mas da rede privada também, onde ela pode buscar informação sobre os direitos que ela tem? Olha, tem muitos locais em que ela pode buscar informações sobre os seus direitos. Você tem muitas informações no próprio site da FEOSP, www.feosp.com.br. Você tem ONGs de apoio a pacientes com câncer. Vou citar, por exemplo, pacientes em geral, vou citar o Instituto Oncoguia, que é uma ONG também de apoio a pacientes com câncer, que recentemente também atualizou as informações sobre os direitos dos pacientes, www.oncoguia.org.br. Buscar nos canais oficiais, né, do governo também, nas secretarias de saúde dos estados, dos municípios, próprio Ministério da Saúde, o que o SUS deve cobrir, o que o SUS não deve cobrir, o próprio site da ANS. A ANS tem um conjunto de informações no seu site, de forma que são bastante educativas e são as informações oficiais. O canal de atendimento da ANS é o que eu considero que seja um dos mais efetivos quando uma pessoa que tem plano de saúde se depara com algum problema. Antes de pensar em qualquer demanda judicial, tente resolver o problema direto com a ANS, né, que muitas vezes isso é resolutivo. E as ouvidorias, né, dos hospitais, das secretarias de saúde, do próprio Ministério da Saúde, são canais que também servem para as pessoas receberem informações sobre os seus direitos. Bacana, então. Tiago, a gente quer te agradecer muito, viu, pela conversa, os esclarecimentos, com certeza um assunto aí que interessa, né, a todos que estão assistindo a TV Pai Eterno em todo o Brasil. Então, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Marina, o Will, foi um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço.